Fala aí galera, beleza? Hoje nós iremos trocar uma ideia interessante sobre Batman e Justiceiro. E o pior de tudo, cara, é que você vai perceber que é uma baita aula sobre ética. Não acredita? Vem comigo. Eu sou Luiz Cláudio Gonçalves, você está na minha história. A matéria cabe no seu celular. Vamos nessa! Galera, nós vamos começar falando sobre Jeremy Bentham, ok? Um filósofo ali do século XIX, que ele tinha a ideia do utilitarismo. Utilitarismo. O que era isso? Vamos lá. Ele acreditava basicamente que os fins justificavam os meios, tá? Porque era mais importante eu ficar atento à consequência do meu ato do que o meu ato em si. Por exemplo, imagine que de repente entra algum assassino louco e pergunta, sei lá, pelo meu irmão. Não, filho, você não pode entregar o seu irmão. Eu sei que ele é chato, mas ele é seu irmão, né? E aí você vai e mente para esse assassino e fala que seu irmão não está em casa. Mentir, normalmente, é visto como alguma coisa errada, antiética, né? Só que nesse caso, a sua mentira pode salvar a vida do seu irmão, salvar a vida de um inocente. Então veja, será que a mentira nesse caso é ruim? Para o nosso querido Bentham, não. Ele dizia o seguinte: se o resultado da minha ação gerar coisas boas para uma quantidade grande de pessoas, então, ok. Os fins justificam os meios, beleza? Vamos entender então aqui, voltando ao exemplo aqui do Justiceiro. Pois é, Frank Castle, né, um personagem da Marvel, que foi criado ali em 77, se eu não me engano, e já teve 3 filmes, pois é, um com Dolph Lundgren, acredite, inclusive uma série de televisão da Netflix, no caso, uma websérie, né, da Netflix. Justiceiro, ele surgiu para ser um vilão. E qual é a grande pegada do Justiceiro? Ele acabou virando um anti-herói, porque a ideia do Justiceiro é a mesma do Bentham. Então, por exemplo, imagine o seguinte, imagine que tá rolando agora a Copa do Mundo lá em Nova York, tá? Tá geral lá no estádio, isso aí e tal, mas tem uma bomba. E essa bomba vai explodir a qualquer momento do jogo. E aí, meus amigos, Justiceiro consegue pegar o cara que botou a bomba, mas o Justiceiro não sabe aonde essa bomba está escondida. E aí eu te pergunto, se ele torturar esse cara, ele vai conseguir extrair a verdade? Provavelmente sim, porque com dor, não é? Qualquer Coca-Cola vira uma suquita, não é verdade? Então vamos lá. Então ele fala, meu irmão, vou te torturar. Pela ética consequencialista de Bentham, ok, vai lá, manda ver, tortura o malandro. E aí o cara seria torturado, certo? Para que o Justiceiro pudesse saber, soubesse uma forma de salvar a maior quantidade de pessoas possível. Então repara que mesmo sem querer, o Justiceiro reflete essa característica da ética, ok? Consequencialista. O grande problema é que se a gente começar a não ter nenhum tipo de categoria do que fazer para atingir a bondade, você pode começar... meus amigos, você pode começar a bater na porta da tirania. E aí eu gostaria de trazer aqui ao debate outro personagem que também foi criado na década de 70. Eu estou falando do super-herói, não posso nem dizer que é um super-herói, do inglês Juiz Dredd, que já virou um filme com Stallone lá em 95, que é uma bosta, mas que o seu pai deve de gostar, ok? E virou um filme muito bom, vocês têm que ver esse filme, de 2008, salvo engano. 2008 ele voltou pra tela e vou te falar, que filmaço, hein? Um dos melhores filmes daquela década. Quem é o Juiz Dredd, Quem é esse cabra? Seguinte, no futuro,
a cidade, né, cresceu tanto, que o crime, obviamente, cresceu com ela. E então foi criado os juízes, velho, que era uma espécie de polícia, olha só que louco, juiz e punidor. E faziam aquilo que o Rapa fala na música dele, faziam tribunal de rua. Eu pego o bandido, eu julgo, eu executo. Por quê? Pelo bem da sociedade. Pelo bem da sociedade, para proteger o mais fraco, eu vou dar um tiro na cabeça do malandro e os miolos do bandido vão se espalhar pela calçada. E isso era visto como correto. Dentro da ótica de Bentham, tá certo. É consequencialismo na veia. O problema é quem define o que é certo e o que é errado. Esse é o grande problema. O grande problema é definir se realmente determinada coisa é crime. O problema é que esse tipo de execução é uma tirania. Logo, Juiz Dredd, ele não é um herói, ele representa um sistema fascista. E aí você vai falar, pô, mas então o consequencialismo não tem solução nenhuma, é uma porcaria, isso é do mal? Não. Apareceu um filósofo chamado Stuart Mill, e ele tinha uma outra ideia da parada. Ele dizia, mano, o consequencialismo é genial, mas ele tem um pecado, que é o que eu já mostrei pra vocês. Ele leva a sociedade à tirania, parceiro. Então como é que a gente pode resolver esse bagulho? Ah, eu vou falar pra você como é que a gente pode resolver esse bagulho. Ele dizia, existem coisas que você não pode tirar do indivíduo nem mesmo em nome do bem maior. E essa principal coisa é a liberdade. Stuart Mill, ele era liberal, liberalista. Ah, liberalista, sim, ele era liberalista, ele é um dos principais pensadores liberais. E ele dizia, eu não posso tirar a liberdade de alguém, eu não posso torturá-lo, nem mesmo para salvar os inocentes. E essa é a ética do Batman. O Batman, ele flerta com atitudes imorais, ok? Atitudes reprováveis para poder salvar vidas. O cara se veste de morcego, ele põe medo nos outros com uma sunga por cima da calça e se veste de morcego. Quer dizer, ele usa o medo para poder fazer a justiça. Isso é uma visão muito consequencialista. Ele não mata, mas deixa aleijado, não é? E tem um dos filmes do Batman, do Nolan, aonde ele se permite rastrear todos os celulares, eu acho que é no 2, todos os celulares de todo mundo para poder identificar um bandido, né? A localização do bandido. O que seria extremamente imoral, certo? Mas logo depois ele destrói, né, aquele aparelho. Então, o que acontece? O Batman, ele tem essa visão do Stuart Mill. Eu posso sim fazer justiça, mas algumas coisas eu não posso quebrar. E a principal dessas coisas é a liberdade. Liberdade. O criador do liberalismo dizia que o Estado não pode tirar a liberdade das pessoas. E você aí dizendo que é liberal na economia e conservador nos costumes. Tá falando bobagem. O liberalismo, em essência, ele é libertário. Em essência, ele prega a não intervenção do Estado na vida das pessoas, né? E essa, então, pessoal, é com esse debate do Batman com o Juiz Dredd, e o nosso querido Justiceiro, eu tento mostrar para vocês um pouco sobre a visão consequencialista, ok? E no próximo vídeo a gente vai falar dos opositores dessa visão e o seu principal expoente, ok? Então, que é o Immanuel Kant. Então, até a próxima. Se gostou, curte aí. Se não gostou, faz parte, beleza? Eu sou Luiz Cláudio Gonçalves, paz, crescimento e força. Os